Olá amigos, tudo bem? É com muito prazer que nesta oportunidade eu convido vocês para participarem da missão de salvar pessoas para o reino de Deus. E vocês podem fazer isso compartilhando esse vídeo com os seus amigos. Embora sabemos que Jesus não precisa de nós, mas Jesus tem o prazer de nos convidar para ajudarmos na missão de salvar almas para o seu reino eterno. Hoje a nossa reflexão é sobre o chamado de Pedro. E esse chamado de Pedro está registrado no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, e do verso de 1 a 11. O texto começa dizendo que numa certa manhã, Jesus estava na beira do lago chamado Genezaré. Jesus estava cercado por uma grande multidão e essa multidão queria ouvi-lo falar sobre o reino de Deus. E ali na praia, Jesus viu dois homens que eles estavam lavando as suas redes para voltarem para casa. E Jesus se dirigiu a um deles, pedindo-lhe um favor. Jesus se dirigiu a Simão. Estavam ali na praia Simão e André. Eram irmãos. E Jesus pediu a Simão que lhe emprestasse o barco. Jesus subiu no barco e pediu a Pedro que o afastasse um pouco da praia. E Jesus então começou a pregar para aquela grande multidão. E assim que Jesus terminou de pregar para aquela multidão, Jesus chamou Pedro em particular e conversou com ele. Jesus tinha uma mensagem muito especial para dar a Simão. E aqui eu abro um parêntese para dizer que Jesus sempre tem uma mensagem especial e individual para cada pessoa. Se Jesus vivesse hoje entre nós, ele também falaria particularmente e individualmente com cada pessoa. Jesus sempre se interessou em ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas para que elas se sentissem realizadas. Naquela manhã, Jesus pediu que Pedro voltasse a pescar novamente. Jesus pediu que Pedro voltasse ao mar e lançasse a rede. O pedido que Jesus fez a Simão, humanamente falando, não tinha muito sentido, porque as pessoas que vivem da pesca, ou seja, os entendidos de pescaria, sabem que a melhor hora para se pescar é à noite. E nos diz aqui o relato, o texto bíblico, que Pedro passou a noite toda tentando pescar peixes, mas sem pescar um só peixe sequer. Mas como Jesus estava pedindo para que ele voltasse ao mar, ele então voltou. Ele até disse para Jesus: Mestre, nós passamos a noite toda em alto mar tentando pescar e não apanhamos nada. Mas, como é o Senhor que está pedindo, nós vamos. E eles voltaram e lançaram as redes ao mar. E para a surpresa de todos os que estavam ali, Pedro e Simão não conseguiam tirar a rede da água, do mar, porque estava muito cheio de peixe. Foi preciso chamar outros colegas que estavam nas imediações também pescando, para retirar a rede, que havia muito peixe nela. Naquele dia, Jesus não só resolveu os problemas de Pedro, mas Jesus resolveu os problemas de muitas outras pessoas que estavam ali na praia. E nesse encontro que Jesus teve com Pedro
ou Simão Pedro. Há uma grande lição para todos nós. Jesus nunca chama uma pessoa para piorar a sua vida, mas Jesus chama uma pessoa porque Ele sempre tem uma mensagem que ajudará a pessoa a melhorar de vida e, consequentemente, ser mais feliz. O Evangelho nunca faz uma pessoa perder a sua dignidade, mas muito pelo contrário. O Evangelho de Jesus torna a pessoa mais íntegra e também mais honrada, porque a pessoa passa a fazer parte do reino de Deus. Sabe, amigos, quando se trata da pregação do Evangelho, existe uma coisa que todos precisamos saber. Sempre que uma pessoa obedece à palavra de Jesus, ou às palavras de Jesus, a pessoa nunca ficará decepcionada. Mas, por outro lado, quando uma pessoa não obedece às palavras de Jesus, a pessoa sozinha se complica e a pessoa sozinha se exclui do reino de Deus. Isso é muito triste, mas é a pura verdade. Naquele dia havia muitas pessoas ali na praia e Jesus escolheu para falar em particular com Simão Pedro. Por que será que Jesus falou só com Simão ali naquela manhã? A Bíblia nos diz, irmãos e amigos, que Pedro era uma pessoa muito problemática. Pedro era uma pessoa de difícil relacionamento. Pedro tinha muita dificuldade para se relacionar com as pessoas. E naquele dia, quando Jesus conversou com Pedro em particular, Jesus ajudou muito a Pedro vencer os seus complexos, vencer os seus traumas e ser uma pessoa melhor. Pedro precisava aprender a amar a Deus, para depois amar o seu próximo. Pedro tinha muita dificuldade no relacionamento com o próximo, porque tinha dificuldade para entender as coisas de Deus. E não é de admirar que naquele dia Jesus fez um convite para Pedro muito especial. E esse convite que Jesus fez a Pedro está registrado em Lucas, no capítulo 5 e no versículo 10. E vamos ler também o verso 11. Mas no verso 10 diz assim: Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E no verso 11 nos diz que, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Olha que final maravilhoso. Pedro aceitou o convite de Jesus para ser pescadores de homens. Isso quer dizer que Pedro melhorou ou ia melhorar o seu relacionamento com as pessoas. Pedro iria aprender a falar com as pessoas. E aqui então nos diz o texto que eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. E foi assim, meus amigos, que naquele dia aconteceu na vida de Pedro o maior milagre. Pedro se tornou um discípulo íntimo de Jesus. E você já recebeu esse milagre de se tornar um discípulo de Jesus? O convite para ser um discípulo de Jesus e se tornar pescadores de homens é um convite especial para todas as pessoas que existem na face da terra. Jesus chama a todos para ser um discípulo seu. Hoje Jesus te convida para fazer parte do seu reino. E assim como aconteceu
um milagre na vida de Pedro, esse milagre também acontecerá na vida de todos aqueles que aceitarem o chamado para ser um discípulo de Jesus e particularmente um missionário no reino de Deus, porque ser pescadores de homens nada mais é do que ser um missionário para ganhar almas para o reino de Deus. Você aceita ser um discípulo de Jesus? E se você aceita ser um discípulo de Jesus, então eu quero orar com você. Então aí onde você está, feche os olhos e vamos orar a Deus. Nosso Deus amado, Pai querido que estás nos céus, Senhor, nós agradecemos pelo dom da vida e agradecemos pelo chamado que o Senhor Jesus nos faz para sermos um discípulo Teu. Querido Deus, abençoa cada pessoa que nesta hora se dispôs a ser um missionário no Teu reino. Querido Deus, ajuda nas nossas fraquezas. Nós temos dificuldade em nossos relacionamentos, nós temos dificuldade diante dessa pandemia, assim como o Senhor fez um milagre na vida de Simão Pedro. Faz também um milagre, Senhor, da nossa vida. Transforma o nosso coração, muda o nosso caráter e prepara-nos para o Teu reino. Nós queremos ser uma bênção ao nosso próximo. Queremos ser uma bênção e uma honra para a glória do Teu reino. Nós te pedimos isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.